Então, agora vocês veem o mouse? Sim. Ah, quem foi que falou? Porque eu não consigo, pela voz, eu não me lembro quem foi que... O João. João, tá, obrigado. Porque realmente, eu sei, mas acontece que hoje eu estava fazendo outras coisas e estava com o Gmail aberto com o Mozilla, que eu tenho preferência por, em geral, usar o Mozilla. Obrigado. Bom, aqui está meio bagunçado, mas acho que não vale a pena ficar apagando todas essas bagunças. Então, vamos voltar aqui. Então, o ponto que eu queria ressaltar só é o seguinte. Quando você passa dessas equações para essas aqui, né, você está fazendo um limite, obviamente. Né, você está fazendo aqui, dessas equações, vamos dizer, para essa, ou simplesmente pegando o limite em H. Como aqui dentro tem uma soma, que se o S for infinito, né, é uma soma infinita, portanto, também tem um limite, então essa passagem, ela não é gratuita, não tem por que eu poder valer sempre, né? Eu tenho o limite em H e estou botando o limite em H dentro da soma, né? Que eu tenho uma soma de IK, KJ, estou botando limite dentro da soma. Então, ela tem algumas condições para valer, tá? Mas não vamos nos preocupar muito com isso. Eu vou enunciar um teorema para dando as condições, mas não vamos nos preocupar muito com isso. Nos exemplos que a gente vai precisar, isso não vai ser um problema. E a coisa importante é que, se o S for finito, não há problema nenhum, tá bom? S finito não há problema nenhum. E a grande parte dos exemplos S é finito, mas nem todos, né? Nas filas e tal, S é infinito. Então, tendo em vista essa equação, a gente convém agora a gente rever o exemplo que nós falamos na última aula, só para, como a título de exercício, né? Que você vai ter que, só para aplicar esse cálculo em alguns exemplos. Então, vamos aplicar em, sei lá, uns 2, 3 exemplos, 2 talvez, já está de bom tamanho, um deles sendo aquele que a gente já fez na última aula, né? Então, isso aqui é uma equação linear, né? Mas, vamos lembrar. Então, na última aula, a gente olhou esse exemplo aqui, que eu tinha dois estados, né? 2 estados. Então, eu ia estado 1... agora não está escrevendo aqui. Tá? O estado 1 e o estado 2. Aí ele passa do 1 para o 2 uma taxa beta, e ele passa do 2 para o 1 uma taxa que a gente chamou de mu. Então, são esses dois números que definem as taxas, já que eu só tenho duas possibilidades, né? Caso beta igual a mu, fica meio sem graça, a gente já falou dele antes, tá? Então, nesse caso, a minha matriz Q é simplesmente essa, né? Menos beta, beta, mu, menos mu, porque a matriz, na diagonal, ela tem menos a soma das outras coordenadas. Como só tem uma outra, fica simplesmente isso. Aí, agora eu penso nessa equação aqui. Vamos pensar nessa aqui, né? Você pode, como exercício, se quiser, fazer de novo, pensando nessa. Mas qualquer uma das duas tá bom aqui, que o S é finito, né? Mas essa aqui, ela é mais robusta, como vocês vão ver no teorema que eu vou enunciar, mas você não deve se preocupar muito com ele. Tá bom? Então, se eu penso nessa equação que está aqui, né, uma equação matricial, né, então a derivada, coordenada por coordenada, né, é dada pela matriz Q vezes a minha matriz P de T. Essa é uma equação para descobrir quem é P de T, né? Então, simplesmente resolvendo a equação diferencial que vai me dar o semigrupo, né? Eu estou querendo obter o meu semigrupo, que a gente já sabe, né? Fizemos outro dia, de outra maneira, né? Dá na mesma, né? Resolver essa equação
é achar a exponencial de t vezes q, né? Porque a solução dessa equação é exponencial. Tá? Se você quiser, você pensa, sei lá, intuitivamente, como você sabe no caso escalar, né? F' de t é lambda vezes f de t. Então, exponencial. Bom, mas a gente já... Então, vamos resolver, vamos fazer a conta, né? Então, aqui é só para a gente exercitar um pouquinho, porque você pode só lembrar como fazer esse tipo de conta, porque não tem nada, não é muito probabilístico, é só essa conta aqui, né? Então, eu tenho essa matriz das derivadas é igual a essa matriz vezes essa. E eu quero obter quem são esses elementos da matriz, né? Então, obviamente, basta eu obter um elemento de uma linha e um elemento na outra linha, porque a soma das linhas, não aqui no P, mas a soma aqui é 1, né? Eu quero obter meu objetivo é achar a solução. Então, basta eu achar um elemento aqui e outro aqui, por exemplo, né? Porque esse outro aqui é 1 menos esse é 1 menos aquele. Tá bom? Então, eu vou fazer essa equação, vamos escrever para essa primeira coluna, que vai dar as probabilidades de estar no estado 1. P1 é a probabilidade de estar no estado 1, partindo de 1, e o outro estar no estado 1, partindo de 2. Tá? Então, eu simplesmente quero escrever primeiro elemento aqui da minha matriz, então eu tenho essa linha multiplicada por essa coluna, igual a isso que está aqui, né? Então, fica P1' é igual, menos, né, desculpa, eu falei esse que está aqui, não, esse que está aqui, né? O primeiro elemento é essa primeira linha vezes a primeira coluna. Tá? Então, menos beta P1 mais beta P21 é esse P'11. Tá? Agora, vamos calcular um outro daqui, né? Da outra linha, pode ser esse aqui. Então, eu tenho esse elemento 2'1. Então, ele é a segunda linha pela primeira coluna. Esse aqui pela primeira coluna, né? 2'1. Então, vai ficar mu P1 menos mu P21. Bom, agora você escreve de forma a ficar conveniente, né? Porque isso que está aqui é menos beta vezes P1. Eu só multipliquei, coloquei em evidência o menos beta. Então, esse aqui virou menos. Aqui também, só coloquei em evidência o mu. Então, você ficou aqui, esse termo que está aqui é o mesmo que está aqui, né? A diferença. Dado que ele é a diferença, e você sabe resolver a equação f' é igual a menos uma constante vezes f, você faz a diferença desses dois, né? Então, a diferença desses dois, como a derivada da diferença é a diferença das derivadas, é igual à derivada dessa diferença. E vai ficar aqui menos beta menos mu. Então, vai ficar assim, menos beta mais mu. E aqui, esse diferente. Então, você sabe, essa equação diferencial é muito simples, né? Por outro lado, a condição inicial, quando t é igual a zero, para esse elemento aqui é zero, para esse aqui é 1. Então, a diferença vale 1 no t igual a zero. Então, você obtém imediatamente que P1 menos P21 de t é simplesmente n menos beta mais mu vezes t. Para todo t, como é só integrando. Tá? Então, você já resolveu esse aqui, agora você vai lá e olha essa estrela que está aqui, né? Você já sabe quem é esse cara aqui, então você sabe quem é a derivada, você só tem que integrar essa função. Tá? Então, você sabe que o P1 vai ser o P1 de 0 menos beta vezes a integral de 0 a t dessa função que você acabou de encontrar, que era a diferença dos dois termos. Né? Então, você resolve, bom, essa conta imediata, que é 1, né? E aqui, lembrando a distribuição exponencial que você sabe, você já sabe imediatamente que isso que está aqui vai dar isso que eu tenho aqui.
né? P1, 1, esse aqui é 1, aqui você tem menos beta dividido por beta, espero ter escrito certo, mas vamos verificar, né? Beta mais mu, é isso aqui, calculado em 0 e em t, né? Então, quando eu for calcular em 0, isso aqui dá 1, né? Então, fica, mas tem um sinal menos, então vai ficar 1 menos beta dividido por beta mais mu. Então, vai ficar esse mu dividido por beta mais mu que está aqui. E quando eu calculo em t, fica isso que está aqui. Então, a conta é banal, fica isso. Da mesma forma, você resolve o outro termo, né? O outro termo. Agora, a sua condição inicial aqui é 0, porque P21 de 0 é 0, a matriz P de 0 é a identidade, e você tem aqui mu por essa integral, então fica isso aqui usando exponencial, né? Bom, vou fazer uma conta, sei lá, isso aqui é a derivada. Então, fica exatamente isso. Agora, o termo 0 está com o sinal menos, mas tem um menos aqui. Então, ele fica mu dividido por beta mais mu, no do 0. O termo t, que é o sinal positivo aqui, como tem esse menos, fica isso. Então, ficou essa conta, né? Então, isso é a probabilidade saindo de 1 está em 1 no tempo t, isso é a probabilidade saindo de 2 está em 1 no tempo t. Obviamente, com isso, você sabe toda a matriz, porque o P12 é 1 menos P1 e o P22 é 1 menos P21. Tá? Então, é um cálculo imediato, né? Simples, porque você tem uma coisa 2 por 2, então é muito simples. Bom, e a coisa importante aqui que você está vendo, o que acontece quando t vai para infinito, né? Quando t vai para infinito, esse termo aqui vai embora para 0, que beta mais mu é positivo, então você vai ficar que o limite da probabilidade saindo de 1 estar em 1 no tempo t é o mesmo que saindo de 2 estar em 1 no tempo t, que é isso aqui. Então, obviamente, isso está te sugerindo que a distribuição estacionária vai dar esse peso para o estado 1 e, portanto, o peso complementar, que vai ser beta dividido por beta mais mu, para o estado 2, né? O que é razoável, porque se você pensa que... O que é isso aqui? Com taxa beta, eu vou para o 2. Com taxa mu, eu vou para o 1. Não é isso? É isso que está dizendo aqui, né? Então, você pode sempre pensar que você tem um processo de Poisson de taxa beta mais mu, e aí você joga a sua moeda. Essa moeda tem probabilidade beta dividido por beta mais mu. E isso é o que vai para o 2, né? E o mu dividido por beta mais mu é que vai para o 1. Então, a proporção de tempo que vai ficar no 2, no 2 vai ser o mu, né? No 1 vai ser o mu, e no 2 vai ser o beta. Porque beta é a taxa com que você chega no 2. Né? Então, simples, é super intuitivo e super simples de ver. Né? Tá bom? Então, obviamente, lembra que na última aula eu deixei como exercício, eu acho que indiquei rapidamente, mas deixei como exercício, né? Você podia não ter pensado nessas equações que estão aí, mas é a mesma coisa, né? Porque isso aqui é exatamente a solução da equação. Né? E pensar, eu tenho essa matriz Q e preciso calcular a exponencial de T, que é a minha matriz P de T. Né? E aí você faz, sendo S finito, você pode sempre usar esse expediente. Né? No caso 2 por 2, é tudo muito simples. Então, o que você pode fazer? Diagonalizar Q. Você vê que os autovalores de Q sempre tem o 0, que a soma em cada linha é 0, e tem o outro que é o menos beta mais mu. Os dois autovalores são, no caso, menores ou iguais a 0. Mas o resultado geral é que a parte real é menor ou igual a 0 do outro. Sempre tem um que é 0. É o análogo ao Perron-Frobenius, só que a sua matriz Q agora, ela não é uma matriz estocástica, a soma da linha é 0. Os autovetores você calcula facilmente, eles são esses dois,
posso escrever assim, 2 autovetores, né, realmente. E então a sua matriz U é simplesmente essa matriz aqui, né, com os autovetores aqui nas colunas, o menos 1 a inversa dessa aqui, que tem que fazer a conta, né? E quando você faz o menos 1Q vezes U, vai te dar essa matriz diagonal com os autovalores na diagonal, né? Então, ela sendo uma matriz diagonal, você calcula todas as potências, simplesmente calculando as potências da diagonal. Portanto, a exponencial também, porque a exponencial é a soma de, né? A exponencial e tq é a soma t na n, q na n, n fatorial. Né? Então, se você sabe calcular todas as potências, é simplesmente pegar as potências aqui, t na n também. Isso para essa matriz aqui. Mas você quer a matriz Q, então você simplesmente multiplica por U à esquerda, por U menos 1 à direita. Isso vai ficar, isso que está aqui, né, vai continuar a valer a mesma coisa, só que troquei o U pelo U menos 1. Então, a sua matriz E na TQ, ela vai ser obtida assim, né, porque a exponencial dessa aqui é E elevado a 0, que é 1, e E na menos E na T vezes isso, que é isso que está aqui. Então, fica isso, aí você lembra quem era o U e o menos 1, tem que fazer a conta de volta, né, que é simples, você vai multiplicar essas matrizes 2 por 2, e você obtém isso que é daqui, que obviamente, a não ser que a gente tivesse errado a conta, tem que dar o que você calculou antes pela equação. Né? Então, esses números que estão aqui, a gente calculou esses, os outros, o menos. Tá? Então, obviamente, na prática, né, se você vai ter uma matriz grande, você vai ter que fazer o cálculo de alguma forma, não vai fazer na mão, né, obviamente. Mas o ponto de vista teórico é bem simples, tá bom? Agora, eu quero usar a mesma ideia, essa aqui, de resolver essa equação aqui, essa ou essa, para um caso em que o S seja infinito. Tá? Mas vamos pegar o caso em que o S é infinito, porém, o cálculo seja bem simples, porque, né, se imagina que esse cálculo pode ser complicadésimo, porque você tem uma matriz Q com muitas coordenadas não zero. Tá? Então, em geral, é complicado. Tem um exemplo que a gente viu que era bem simples, que foi quando a gente começou, no primeiro dia que eu falei do processo de Poisson, a gente calculou essa equação. Eu nem me lembro mais qual que eu calculei, se foi essa ou por essa, né? A equação tem um aspecto diferente, porém a solução é a mesma. Imagino que eu calculei essa aqui, tá? Mas não me lembro mais. Agora vamos fazer a mesma coisa de novo, só que em vez de olhar o Poisson, vamos olhar um primo dele, vamos dizer, né, que eu só dou um passo para frente sempre. Só que as taxas não são as mesmas, tá? É o processo de nascimentos que a gente falou. Então, é uma cadeia que só vai para frente, né? E tem certas taxas de ir para frente, né? Que é essa aqui, né? Que nós falamos dela na última aula, sem envolver cálculo dessa forma. A gente fez o cálculo de uma forma mais probabilística, mais, vamos dizer, desfrutando de uma situação peculiar que nós tínhamos, que foi o processo de Yuli. Agora vamos olhar o caso um pouquinho mais geral, tá? Então, eu tenho cadeia de nascimentos, significa que o meu processo ele pode ir de I para I mais 1, com uma certa taxa, que eu vou chamar de beta I, né? E é só o que ele pode fazer. Tá? Então, ele fica parado no I um certo tempo, depois pula para o I mais 1, fica parado um tempo, pula para o I mais 2, etc, etc. Então, é imediato que você pode construir esse processo em cima de um processo de Poisson, só fazendo as coisas ser mais rápida ou mais devagar, conforme esses betas digam para você.
né? Isso é a construção que a gente falou. Mas o nosso objetivo agora é fazer o cálculo, só para a gente entender como funcionam essas equações de Kolmogorov, tá? Então, a nossa matriz Q, ela tem essa cara, né? Ela tem a diagonal com menos beta-i e essa diagonal acima com os betas, né? Então, eu tenho, cada coluna dela tem esse jeito aqui, ela tem um beta-i, né? A coluna I vai ter o beta I menos 1 e depois o menos beta I, na coluna I, tá? A linha tem menos beta I e beta I, certo? Na linha I, tá bom? Então, é uma matriz assim, bem simples, né? Bom, a gente já viu que esse processo está bem definido, sempre que eu tiver a soma dos 1 sobre beta I igual a infinito, tá? Porque quando essa soma aqui é finita, o que que acontece? Acontece que você está esperando tempos, você fica uma taxa cada vez maior, uma taxa cada vez maior, ou seja, no estado I você fica um tempo 1 sobre beta I, né? Mesmo é uma exponencial, mas de média 1 sobre beta I. No I mais 1 você fica algo menor, e menor, e menor, menor, de modo que a soma fica finita, você tem explosão. A gente já falou disso, então não estou repetindo aqui, mas se for... Então, essa é uma condição para não ter explosão. Não. Explosão. Quando eu falei que o processo era o primo do Poisson, é que é exatamente isso, né? Você espera um tempo de taxa beta 1, né? Ou seja, você, em vez de esperar um tempo com uma taxa constante, a taxa depende de onde você está. Então, se você tem a sua exponencial, você tem que ir multiplicando a exponencial por um número 1 sobre beta i. Se esses números forem 1 sobre beta i for para zero tão rapidamente, a série poderia convergir, significa que chegou num certo momento, você já tem infinitos saltos. Tá bom? Mas, enfim, nesse caso não tem problema. Teve um exemplo que a gente fez na última aula, que foi o exemplo beta i é beta vezes i. Né? Significa, quando a taxa é assim, linear, significa simplesmente que você tem i fontes, vamos dizer, cada uma delas tem uma taxa beta e são independentes. E aquela que acontecer primeiro é o que vai levar para o estado I mais 1. Né? Então, esse exemplo era o exemplo do Iuli, e que ele é extremamente importante, em que você imagina que você tem bactérias que agem independentemente, né? Depois de um tempo exponencial com uma taxa beta, ela se multiplica, fica duas, né? E cada uma dessas duas faz a mesma coisa, e assim vai. Então, quando você tem I, você passa para I mais 1, com uma taxa que é o mínimo dos tempos das exponenciais. Então, fica a soma, como são todos beta, fica linear. Taxas lineares são importantes, elas têm a ver exatamente com isso, né? O mesmo mecanismo para todo mundo, de forma independente. Tá bom? Então, agora vamos ver como resolver essa sisteminha de equações, né? Deve ser muito parecido com aquilo que a gente fez no Poisson, porque é o mesmo tipo de matriz, né? Uma matriz que só tem essas duas diagonais, não zero. A diferença é que no Poisson os betas eram todos iguais. Agora eles não são iguais. Mas, do ponto de vista formal, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu quero, né, o meu objetivo agora é calcular isso aqui. Eu começo no I e quero saber PJ de T. Obviamente, só interessa se J é maior ou igual a I. Senão é zero, né? Porque ele nunca vai para trás. Então, PIJ é zero se o J for menor que I. Então, só interessa assim. Bom, então, como eu tenho que calcular isso aqui,
eu vou fazer que nem eu fiz no caso do Poisson. Eu vou começar, porque você olha a forma da matriz, me sugere, eu vou começar calculando PI. Uma vez que eu tenho esse, eu vou utilizar essa informação e vai entrar na minha definição do PI e mais um, etc, etc. Exatamente como a gente fez no Poisson. Tá? É a mesma conta, essencialmente. Tá? Então, eu quero achar o PII. Bom, esse é fácil, né? Porque PI, quando você olha a linha I pela coluna I, né? Por exemplo, linha 1 pela coluna 1, só tem o beta 1. Não? Certo? Quando eu olhar a linha 2 pela coluna 2, só vai entrar como o P1, P21 era 0, só vai entrar o termo da diagonal. Então, você tem essa equação para PII linha. Fica simplesmente isso. Tá? Certo? Pelo fato de que o PII menos 1 é 0, então fica só isso aqui. Tá bom? A probabilidade, se eu começando em I, a derivada da probabilidade começando em I estar em I no tempo T é essa aqui. Ou seja, o PI é E na menos beta I T. A única maneira de eu estar em I é que não houve nascimento. Não houve nascimento significa uma exponencial de taxa beta I é maior do que T. Então, isso aqui a gente já sabia. Mas tudo bem, é bom verificar em termos da equação de Kolmogorov. Tá? Então, esse é o termo I. Agora, se eu quero olhar o termo J, né, agora vamos pensar que o J é maior ou igual a I mais 1. Né? Quando o J é I, é isso aqui, não tem nada. Quando eu estou olhando I e J, eu tenho que pegar a linha I do P e multiplicar pela coluna J do Q. Né? Eu estou fazendo essa equação aqui. Tá? Se você fizer a outra, vai ser uma equação diferente, mas você vai obter o mesmo resultado. Estou fazendo essa. Tá? Então, eu tenho a linha I do P multiplicada pela coluna J do Q. Vai ficar exatamente isso aqui. Né? I, J menos 1, BJ menos 1, e aqui vai ficar menos beta J, PIJ. Vai ficar os únicos termos que vão ficar, vão ser esses. Né? Se você pensar como é que é a coluna J do Q, né? Pensa aqui, o J é igual a 3, vamos dizer. Então, a coluna J3 do Q, ela tem esse termo beta 2 na linha 2 e menos beta 3 na linha 3. Então, exatamente dá isso que está aqui. O beta 2 vai ficar com P e 2, né? Se o 2 for maior ou igual a I, e o menos beta 3 fica com P e J. Ah, simplesmente cálculo simples, porque só tem zero, só tem termos não zeros nessas duas entradas. Tá? Então, vai ficar essa conta. Bom, essa conta é fácil, então, de eu resolver, né? Porque esse é o termo novo, né? É o termo de ordem J. Então, eu coloco aqui na frente, porque ele tem a cara da equação da exponencial, né? E esse termo aqui, ele já é conhecido, porque ele é J menos 1, eu já calculei. Eu vou fazer um método iterativo, né? Que nem eu fiz no Poisson. Então, eu tenho a minha equação, P' e J vai ficar menos beta J, P e J, né? E beta J menos 1, P e J menos 1. Tá? Então, vai ficar isso aqui. Bom, isso aqui eu posso resolver recursivamente. Eu já tenho, né? Que nem a gente fez no Poisson. Eu já sei esse termo aqui. Então, eu vou obter que a minha solução vai ser essa. Tá? Conforme a gente já... A mesma conta que a gente já fez no Poisson. Mas podemos refazer aqui só para você se convencer que eu não estou fazendo nenhuma enrolação, né? Porque eu já tenho esse termo, vou obter recursivamente essa fórmula que está aqui. Né? Porque a equação... Isso aqui é da exponencial, a solução é na menos beta J. Então, como que você faz isso? Bom,
Tem muitas maneiras, né? Se você... Depende da vontade. Mas vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez quando calculamos no Poisson, né? Então, vamos pensar aqui que o meu I é 1 e eu vou fazer J variar, porque tanto faz, né? Depois é só mudar a notação. Então, o I é 1 e eu tenho que calcular P e J para todo J maior ou igual a 1. P1 eu já sei, é esse aqui, tá? Então, o que a gente faz? Devido ao jeito que tem essa equação, né, lhe convém escrever aquela função que você está procurando, né, que só tem um índice nela, só o J, o I está fixo, você está variando o J. Dessa forma, E na beta J T vezes P1J de T. Né? Por quê? Porque quando você vai derivar, ela fica beta J, porque é exponencial beta J vezes essa função mais a derivada desse. Tá? Então, é que nem a gente fez no Poisson. Eu vou escrever essa, vou chamar, estou definindo, QJ é essa função que está aqui, né? Então, QJ no zero, ela vale 0 se o J for maior que 1. Tá? Porque no zero é a identidade. Então, agora eu faço a derivada do produto, tá? Certo? Então, fica beta J vezes a função, que é a derivada da exponencial, mais E na beta JT vezes a derivada dessa aqui. Certo? Agora, eu tenho aqui a equação para a derivada desse P'1J, que está aqui, né? Então, eu coloco aqui, estou simplesmente copiando esse termo aqui, né? Pensando que o meu I é 1, o I não está entrando nos betas, tá? O I é 1, e estou colocando aqui. Né? Então, esse termo aqui vai cancelar com esse aqui, né? Porque são a mesma coisa, só por sinal menos. Foi por isso que a gente escreveu assim, né? Exatamente. Então, esses dois termos vão cancelar, como no caso do Poisson, e eu fiquei com uma expressão do lado direito que eu já é conhecida. Então, eu não tenho agora uma equação, estou dizendo que a derivada do QJ, dessa função aqui que chamei de QTJ, é essa função que está aqui. Né? Como ela vale 0, então essa função no tempo t vale a integral disso aqui de 0 até t, que é o que está escrito aqui. Né? Esse é o QTJ. Aí eu quero, isso aqui, então eu simplesmente tenho que pegar QTJ e tenho que multiplicar por E na menos beta J, né? Porque o P1J que me interessa é isso vezes E na menos beta J, T. Então eu fiquei com essa expressão que está aqui, né? Que foi o que a gente disse aqui. Então, é uma expressão recursiva que você tem, bom, e tudo bem, você vai aplicando recursivamente, você vai obtendo todos os P e J. No caso, eu fiz I igual a 1, não tem diferença nenhuma para você fazer para qualquer I. Como eu estou usando a equação Ford, ela tem essa cara. Tá? Então, se você vai e aplica isso recursivamente, né, você vai substituir aqui pelo anterior, etc., vão ficar todas essas integrais. Né? Então, se você tiver no J, né, você vai ter que integrar em todos esses S1, etc., SJ menos 1. Né? Todos os termos que estão entrando aqui, porque eu vou substituir esse aqui pela mesma expressão, etc., etc., você vai reduzir a isso aqui, tá? Isso aqui não vou também fazer agora no quadro, na folha, porque é só, você pega isso aqui, substitui, vai ficar duas integrais, tá? Agora você vai, substitui, vai ficar 3, etc., etc., você faz assim até que acabe, né? Até que chegue no P11. Quando chegar no P11, ficou fechado, porque o P11 você sabia já quem era, que era o E na menos beta. Então, com isso, você tem a forma explícita de P1J em termos dos seus betas. Tá? Tá essa forma aí, bonitinha,
nada demais, é fácil de calcular, porque você só tem integrais dessa exponencial. Essa integral, lembra, ela está aqui no S1 é menor que S2, que é menor que SJ menos 1, que é menor que T. Né? Porque é isso aqui, cada vez, né, vai entrar P1J menos 1 de S. Então, quando eu for substituir, vai entrar a integral com o P1J menos 2 de um S2, vamos dizer, que vai ser menor que esse S. Esse S eu estou chamando de SJ menos 1, nessa linguagem aqui. É o maior deles. Tá? Então, você vai ficar com essa expressão, que tudo bem. Agora, vamos só para efeitos de verificação com a conta que nós fizemos na última aula, né? Vamos pegar o caso do beta J igual a J vezes beta, né? Que fica mais bonitinho. Esse caso é mais bonitinho, e esse caso que a gente calculou na aula passada. Então, quando você pegar esse, então, esse BK mais 1 menos BK, né? Aqui vai ficar sempre beta, porque um é K mais 1 vezes beta e o outro é K vezes beta. Então, quando eu fizer a diferença, vai ficar beta. Né? Então, esse caso, isso aqui, bom, eu estou substituindo pelo que é, beta 1, beta J menos 1, vai ficar J menos 1 fatorial vezes beta na J menos 1. Aqui, beta J é N menos beta J T. Estou só substituindo, fazendo a conta. Aqui eu tenho essas integrais, que vão, o SJ menos 1 é o maior, o SJ menos 2, o segundo maior, etc. O S1 é o menor deles. E aqui, esses termos aqui, fica sempre 1, né? 1 vezes beta. Então, fica sempre essa exponencial. Bom, aqui você ficou com uma integral que você calcula sem nenhuma dificuldade, né? Porque é a integral dessa função, que no caso aqui é exponencial, f de S1, f de S2, f de S3, f de SJ menos 1, nessa região, né? E você sabe que como a f é a mesma f sempre, essa integral que você tem aqui eu tenho n fatorial, no caso aqui não era n, era j menos 1 permutações, né? Então, você tem esse fato aqui que você vê imediatamente. Se eu integrar a função f de s de 0 a t elevar a n, significa que eu estou calculando a integral de fs1, fs2, fsn no cubo n-dimensional. Né? De 0 a t, de 0 a t, de 0 a t. Né? Isso que está aqui. A integral 0t na n. Tá? Isso que está aqui. Só que eu tenho esse conjunto, eu posso dividir em n fatorial pedaços, que essa é uma ordem dos s. Mas as integrais vão dar sempre a mesma, porque eu tenho produto das f's aqui, né? Então, 1 sobre n fatorial disso é um deles, um desses pedaços. Porque são todos iguais, tem o n fatorial. Então, essa integral que está aqui, né? Nada mais é do que a integral de um termo elevado a n dividido por n fatorial. Só que o meu n, no caso, era j menos 1, certo? O n é quantas integrais eu tenho aqui. Né? Então, j menos 1. Então, o que eu vou lá e substituo na minha conta? P1j ficou j menos 1 fatorial, que estava aqui, o beta na j menos 1, que estava aqui, o e na menos j beta t, que estava aqui, e aqui ficou a integral da exponencial elevado a j menos 1 dividido por j menos 1 fatorial. Pronto, só substituir. Aí eu cancelo o j menos 1 fatorial com esse aqui, né? Ele vai embora, eu mantive esse aqui eu mantive esse, e aqui eu tenho que calcular essa integral. Bom, a integral da exponencial todo mundo sabe calcular. Vai dar e na beta t menos 1 dividido por beta, elevado a j menos 1. Então, eu fiquei com esse valor. Né? Aí eu vejo o seguinte, me convém, aqui eu tenho j menos 1, aqui eu tenho j. Então, eu posso separar um que está sozinho, né? Bom, primeiro eu observo que o beta j menos 1, esse aqui, vai cancelar com esse aqui.
certo? Então, ficou N menos beta J vezes isso. Aqui eu tenho J menos 1, aqui eu tenho J. Então, eu deixo um em evidência e o outro eu ponho aqui dentro. Quando eu puser aqui dentro, vai ficar um nesse termo e o outro vai ficar isso que está aqui. Então, a gente fazendo essas contas, a gente chegou à conclusão que o P1J de T é isso aqui, que era algo que a gente havia feito de uma forma mais elegante no outro dia, né? Desfrutando do caso específico. Aqui a gente está fazendo a conta, que essa conta pode ser feita numa situação bem mais geral, né? Então, isso aqui diz que o número você começa com uma bactéria no tempo 0, o número de bactérias no tempo t vai ser uma geométrica com probabilidade de sucesso N menos beta t, conforme a gente já tinha visto, né? Então, quanto maior o beta, né, menor o p, certo? Maior essa distribuição, porque o p é a probabilidade de sucesso. Então, quanto menor o p, mais lançamentos eu preciso até o primeiro sucesso, o que é razoável, né? Se o beta é grande, você tem mais bactérias, que elas se reproduzem com uma taxa maior, tá bom? Então, isso aqui foi só para a gente ver que essas contas, em casos simples, como no caso do nascimento, nascimento e morte, às vezes, também dá para fazer, né? Mas no caso do nascimento, elas são muito simples, você tem, porque você tem um sistema aqui que vai iterado, né? Porque você já tem o anterior e vai iterando. No caso que ela tem um passo para frente, um passo para trás, a situação fica mais complexa, né? Mas aqui dá para você resolver sem problema, tá bom? Bom, eu queria aqui, antes da gente discutir exemplos um pouco mais, eu queria colocar o teorema, só que fala dessas equações, sem me preocupar, eu não vou preocupar com a prova, nem nada, nem vou dar da prova, e também não vamos nos preocupar muito que nos exemplos que a gente vai estar fazendo, tipicamente vai funcionar. Mas é importante dizer que existem condições, né? Que a validade das equações, aquela para trás, que é essa aqui, e para frente, que é essa aqui, elas não são gratuitas, tá? A validade não vem de graça pelo fato que existe uma troca de limites. Essa aqui é a melhor, no sentido que ela exige menos, essa backward, tá? E por que ela é menor? Bom, porque você só precisa de hipóteses razoáveis. Estável, o que é estável? Que nenhum lambda aí é infinito. Né? Banal. Ninguém vai querer mexer com o modelo aqui com lambda aí infinito, que tem estados instantâneos. E conservativo, quer dizer que quando sai do I, é porque vai para algum J que está em S, diferente de I. Isso quer dizer o conservativo. Conservativo é isso, né? Lambda I é igual a soma QI J pertencente a S menos I. Então, é uma hipótese super razoável, né? Porque isso aqui é a taxa com que sai de I, isso aqui é o mínimo das taxas. Então, é a taxa com que você vai de I para J, pegando o mínimo, é a soma. Né? Exponenciais independentes. Então, isso aqui é só para dizer que não tem alguma situação absurda que você tem que parar em algum outro lugar que não está em S. Podemos interpretar assim. Então, só tem essas hipóteses bem razoáveis. Estável, conservativo. E contínuo. Bom, contínuo, vamos dizer, razoável, né? Porque se você quer que essa coisa seja contínua em T. Tá? Então, essa equação, que é a equação para trás, ou backward, ela vale. E essa equação, ela tem essa cara. Tá? Essas equações têm caras diferentes, né? Porque a coluna
eu estou olhando o termo IJ, então eu tenho que pegar a linha I da minha matriz primeira, que é a Q, e multiplicar pela coluna J da segunda matriz, que é o P. Então, fica isso, linha I do Q multiplicada pela coluna J do P. Então, a linha, esse aqui é o termo da diagonal, que está aqui, então. Certo? É o termo QII vai entrar com PII. Então, essa é a equação backward. Né? Quando você vê as equações, às vezes a gente fica um pouco, mas isso aqui é backward ou é forward? Mas é só interpretar, olhar o que está dizendo que a gente vai entender. Mas não é muito, não se preocupe muito com isso, porque não é só pensar o que está fixado aqui, né? É o QI, então é no começo, então você entende que é a backward. Mas não se preocupe muito com isso, que muitas vezes a pessoa mesmo experiente, mas essa equação é a backward ou é a forward? Se confunde. Não é nenhum problema, tá? Só dizendo que vale quase sem condições. A forward, ela é um pouquinho mais chata, né? Porque ela tem uma condição. Né? Ela exige, nesse teorema, para que ela valha, precisa que a soma, isso aqui, o que isso está dizendo? Que quando você for fazer o valor médio da função lambda de k no tempo t, né? Isso aqui é uma função de k. Então, eu posso calcular, isso aqui é como se eu estivesse calculando o valor esperado saindo de I, aqui, I, da função lambda de x de t. Certo? Porque isso aqui eu tenho que fazer lambda de k e a probabilidade de estar em k no tempo t. Esse valor esperado é finito. Então, é uma coisa complicada, porque ela envolve a solução. Isso aqui é uma propriedade da P de T que eu estou querendo calcular. E aí vai. Obviamente, se lambda de K são limitados, isso vale, mas se forem limitados, eu falei, vale sempre, você não se preocupa. Tá? Porque pode construir tudo. Então, com essa condição, vale também essa outra equação, que olha a cara dela. A cara dela é diferente, né? O Q vai aparecer com o J, não com o I. É uma forma de você entender facilmente. Eu vou ter, saindo de I para J, eu vou ter P de linha I do P vezes a coluna J do Q. Esse aqui é o termo da diagonal. Certo? Então, é quando K igual a J. Então, é uma equação diferente dessa. Né? Elas não são a mesma, tá? Mas com condições razoáveis, o P satisfaz as duas. E, às vezes, é mais conveniente jogar com uma ou jogar com outra. Isso é uma questão só de conveniência na hora de, sei lá, de usar. Para nós, isso não vai ser tão relevante, nós não vamos chegar nesse nível de cálculo que isso vai fazer uma diferença. Mas é importante saber de onde vem, né? Só por isso que eu estou fazendo. Não é que eu vou exigir que a gente vai esperar que vocês vão ter que calcular essas soluções em um sistema, sei lá, complicado. Não, nada disso, tá? Porque realmente é complicado. Então, mas é importante saber que está bem definido, né? Que você tem a matriz Q e você tem uma forma de obter a solução, que é a probabilidade que lhe interessa. Então, uma coisa que decorre do que a gente vai querer fazer nos próximos dias, né? Nas próximas aulas, né? Então, como obter a partir do P de T, ou a partir da Q, a distribuição estacionária.
né? Então, vamos lembrar aqui o que é distribuição estacionária. Mesma coisa que no caso, tempo discreto, né? Distribuição estacionária é uma distribuição inicial que, quando eu fizer essa conta, eu mantenho a mesma, né? Porque isso aqui é a mesma conta que você fez no caso tempo discreto, só que eu tenho que valer isso aqui para todo T, essa é a diferença, né? Soma π i p i j em T tem que ser πj para todo j, somando em i. Né? Eu começo com a distribuição i, a probabilidade que no tempo t eu esteja em j é a mesma, πj. Então, vamos dizer que você tem essa equação, que você quer resolver, aí você diz, bom, resolver essa equação, ela é constante, então a derivada é zero, né? Π vezes P', é igual, isso aqui é uma coisa linear, então é π vezes P' de t igual a zero. Mas P' de t, quando eu fizer t igual a zero, é o quê? Então, a minha equação para distribuição estacionária vira isso aqui. Π vezes Q igual a zero. É o análogo daquilo que você antes era π vezes a matriz P de um passo é igual a π. Agora, um passo não basta para você, porque você tem uma coisa a tempo contínuo. Então, você precisa que a derivada seja zero. Então, a equação vira essa aqui, né? Então, essa é a equação para distribuição estacionária. É claro que tem alguma condição para colocar, etc., etc., mas no caso S finito, não tem condição nenhuma. Então, é uma coisa exatamente como a gente calculava aqui. Então, nós vamos poder, sei lá, fazer alguns exemplos, né, desfrutando disso. Então, se você olhasse aquele exemplo dois estados, só para fazer um exemplo em que a conta seja banal, né, que não tem que fazer conta, então você tem a sua Q simplesmente isso aqui, a Q isso aqui, você tem essa equação, você vai lá e diz as duas linhas, escrevo, né, o sistema, de fato eles dizem a mesma coisa, menos beta, menos beta π1, mais mu π2 é igual a zero. Esse outro aqui, eu te diz, beta π1 menos mu π2 é igual a zero. Então, elas dizem a mesma coisa, né, multiplicado por menos 1. Então, a sua equação passa a ser isso aqui, mu π2 é igual a beta π1, e a outra condição que você tem é do fato de que a soma é 1, né? Você quer uma distribuição de probabilidade. Senão ficaria indeterminado, tem um espaço vetorial. Então, você agora, lembrando isso, a sua equação passou a ser isso aqui, né? Eu estou substituindo π2 por 1 menos π1, então ficou isso aqui, beta π1 igual a mu 1 menos π1. Ou seja, beta mais mu π1 é igual a mu. Ou seja, π1 é mu sobre beta mais mu. Que era uma conta que já tínhamos feito, né? Vamos lembrar aqui, essa conta a gente fez um pouco antes aqui. Não só aqui, né? Tanto faz, está aqui, né? A gente viu que quando t vai para infinito, a probabilidade de estar no estado 1 convergia a isso aqui. Não só é distribuição estacionária, mas tem convergência, né? A gente agora, em tempo contínuo, a gente se livra daquelas histórias de periodicidade. Não faz sentido agora, não tem, né? É uma vantagem, tá bom? Então, essa é uma forma que a gente vai ter para achar a distribuição estacionária, tá bom? Eu queria... teve algo que eu deixei na última aula, teve algumas coisas que eu deixei como exercício, e eu vou querer olhar, que a gente passou muito rapidamente no final da última aula, e são exemplos que vão voltar, porque a gente vai agora depois começar a fazer os exemplos, mas eu queria também olhar, teve alguma coisa importante que eu falei na última aula, que era uma proposição, né, que dizia que se eu tivesse... Onde é que está aquela proposição? Bom, eu não estou achando aqui, então é melhor estar na outra aula, deixa eu escrever aqui, né?
isso aqui, né? Se você tem variáveis, vamos chamar de T1, T2, exponenciais, são independentes. Então, a gente sabe que a soma, sabe não, a proposição, a soma delas, soma da série, vai ser finita se isso ser com probabilidade 1, isso aqui. Isso é uma variável aleatória, né? Bom, aqui eu já fiz uma bagunça, né, para variar. Não está apagando aqui, deixa eu dar uma apagada aqui para não ficar tão... Probabilidade disso aqui ser finito vai ser 1 ou 0. E vai ser 1 se isso ser a soma dos valores esperados for finito. Isso é um teorema, uma proposição bastante útil na vida de um probabilista ou de um estatístico. Bom, tem um fato aqui que vocês todos sabem, né? Que é esse aqui, que não importa, não precisa ser exponencial. Isso aqui é geral. Geral. Se você tem que a soma dos valores esperados é finito, as variáveis têm que ser finitas, porque uma variável que tem valor esperado aqui, você pode passar para o lado de fora, tudo é positivo, e uma variável que tem valor esperado finita, ela tem que ser finita com probabilidade 1. Então, isso aqui é geral. Esse outro passo é que não é geral. É uma propriedade legal que tem exponencial, tá? Então, eu queria só dar uma ideia de como que demonstra, porque eu escrevi nas notas da última aula que eu ia colocar notas adicionais, mas depois eu fiquei com preguiça. Então, eu fiz aqui rapidinho, pelo menos a ideia, para você entender. Tá? Nem foi com preguiça, eu realmente não tive tempo. Tá? Mas é para a gente entender o porquê. Então, eu tenho uma variável aleatória exponencial. Se a variável é exponencial, você pode calcular isso aqui, que eu vou chamar de transformada de Laplace, se chama, né? Mas é um tipo de função geradora de momentos. Só que eu estou colocando menos S, em vez de colocar mais S, tá? Para ficar finito sempre. É uma variável positiva, então esse número que está aqui é menor ou igual a 1, né? Porque é um número maior ou igual a 0, S é maior ou igual a 0, então esse é um número menor ou igual a 1, então o valor esperado está bem definido, é um número menor ou igual a 1. Isso aqui você pode calcular assim, né? Porque é o valor esperado de uma exponencial. Você sabe a densidade, você coloca aqui e integra, né? Assim que você calcula o valor esperado. Aí você vai lá e faz a conta. Isso aqui eu coloco o n menos lambda x e o n menos sx multiplicados, assim. Então, isso aqui é a integral da exponencial. Você sabe quanto que dá, né? Dá 1 sobre lambda mais S, porque se você tivesse um lambda mais S aqui, seria uma densidade da exponencial, seria 1, né, que você sabe, então fica isso. Tá? Então, esse é uma conta, né? Então, fica isso que está aí, lambda dividido por S mais lambda, que eu posso escrever assim, divido tudo por lambda, numerador e denominador. Ficou 1 dividido por 1 mais S sobre lambda. Tá bom? Tudo bem. Aí, se eu tiver muitas, e são independentes, vai ficar o produto, né? Porque se elas forem independentes, isso aqui é um produto de variáveis independentes. Então, a esperança do produto é o produto das esperanças. Vai ficar isso que está aqui. Tá? Então, agora você observa o seguinte.
tem duas coisas aqui, uma de probabilidade e outra de cálculo. Bom, pelo lado da probabilidade, você vê o seguinte, o limite desse negócio, quando eu mandar n para infinito, vai ser finito, se só c, né, vai ser finito, se só c, isso aqui vai dar, não vai dar zero, senão daria zero, né? Se for infinito, fica n a menos s vezes infinito, é zero, então é zero. Então, você tem que a soma da série vai ser finita se só c, o limite desse negócio, que é o limite disso, for positivo. Então, significa que se só c, o denominador tiver um limite finito, né? Porque isso aqui é 1 dividido por esse número. Então, só vai dar finito se só c, o denominador não for para mais infinito. Né? Porque isso aqui é produto de números maiores ou iguais a 1 aqui no denominador. Né? Tá? Então, se ele for finito, 1 sobre ele vai dar um número positivo. Se ele for infinito, 1 sobre ele vai dar zero. E se der zero, significa que essas variáveis aqui estão indo para infinito. Tá? Então, agora você tem que a sua série das t's, né, ia ser finita se só ser o limite desses números aqui for finito. Então, aqui a justificativa é essa probabilidade, entra em probabilidade aqui, que é esse negócio. Agora, aqui tem uma coisa de cálculo, esse limite aqui é finito se só ser a soma dos... Isso aqui para todo S, o S qualquer que seja, vai dar, porque o S vai ficar aqui, um S aqui, não vai mudar nada, se essa soma aqui for finita. Né? Isso aqui é o quê? Você tem números que estão... Produto de números maiores que 1. Né? Esse vai explodir, a não ser que a soma desses erros aqui seja finita. Essa é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se você pensa no logaritmo. Né? Porque o logaritmo, você imagina aqui, para que esse número seja finito, isso aqui tem que ir para zero, obviamente, senão vai ficar maior do que 1 mais epsilon. 1 mais epsilon elevado a n, quando n vai para infinito, vai para infinito. Então, o único jeito dele ficar finito é que esses números têm que ir para zero muito rapidamente. Se você tem, na vizinhança do 1, o logaritmo é 1 mais x muito pequeno, vai ficar o primeiro termo é x, né? Então, isso aqui é como que dizendo que o logaritmo é finito, certo? Aí, o logaritmo fica a soma disso aqui. Então, isso é uma ideia da demonstração, da proposição, sem todos os detalhes, mas é só para você entender de onde vem. Então, com isso, a gente tem aquele fato que eu acho que dá para utilizar, né, que eu espero que tenha ficado mais ou menos compreensível, que para variáveis exponenciais independentes, a soma vai ficar finita se só ser a soma dos valores esperados ficar finita. E a parte não trivial é essa, que isso aqui finito implique isso aqui finito. A outra parte é geral, tá bom? Então, eu queria só comentar aqui. Agora, uma outra coisa que eu queria ainda voltar lá para comentar, do que a gente estava falando no final da última aula, dupliquei aqui, que era para lembrar. Então, na última aula, a gente mencionou alguns exemplos que vão voltar aqui mas eu queria... Não, deixa eu... Eu mencionei alguns exemplos que a gente vai, nas próximas aulas, olhar bastante exemplos desse tipo. Uma das aplicações mais simples é exemplos simples de filas, né? Então, que podem ser modeladas como cadeias de nascimentos
e mortes, né? Porque na fila tem, ou pode chegar um cliente, ou pode um cliente ir embora, né? Agora, tem outras situações em que podem, sei lá, vamos olhar posteriormente, em que você tem uma rede de filas, né? Em que a pessoa, você tem vários servidores, e tipo aquelas coisas de burocracia, você tem que ir do guichê 1 para o guichê 3, fazer outra fila, do guichê 3, dependendo da situação, você vai para o guichê 2 ou para o guichê 4, né, dependendo do seu caso, tem todas essas situações que também fazem sentido a gente olhar. Então, eu queria, no outro dia eu fui meio rápido aqui, mas acho que hoje também vou ter que ser rápida, porque a gente está meio que no final da hora já, para não cansar muito, mas o exemplo mais simples é aquele em que você não pode ter mais do que K clientes no sistema, aí a sua cadeia fica finita, não tem nenhuma dificuldade, né? Em que eu posso ir de I para I mais um, quando chega um novo cliente, posso ir embora quando um cliente termina o seu atendimento, né? A fila diminui. Tá? Tem essas... depois, tem a situação em que você tem um certo número de servidores, né? Porque aqui você está vendo que a taxa de crescimento, ela é sempre limitada. Então, não tem aqueles problemas nesse exemplo, de explosão, que o lambda I é sempre constante. Mas aqui não, né? Só que, não, nesse aqui também mas também você pode imaginar uma situação em que lambda I não seja constante, né? Em que pode crescer. E aí é necessário olhar alguma coisa, né? Mas aqui nesses exemplos você vê que aquelas dificuldades não aparecem. E era exatamente isso, uma das coisas que eu queria enfatizar, né? A gente mencionou. Bom, e o teorema que eu havia mencionado, o fato que eu queria mencionar, é porque quando você está olhando cadeias de nascimento e morte, de forma mais geral agora, tá? As filas vão estar aqui dentro. Nas filas, esses exemplos, esse cara era sempre limitado, né? Mas pode não ser. Então, a cadeia de nascimento e morte generaliza aqueles que a gente falou. Então, eu posso ir de I para I mais um, ou de I mais um para I. Então, tem uma taxa beta I e tem uma taxa mu I mais um, de I mais um para I, tá? Que eu chamei de mu I, tá bom? Então, aqui faz sentido a gente se perguntar qual é uma condição suficiente para aquela construção funcione, né? A condição mais geral que a gente deu envolvia a cadeia imersa, envolvia a soma, beta I mais mu I, mas olhado na cadeia imersa. Então, um pouquinho mais complicado de fazer. Mas aqui, na prática, é bom a gente ter uma condição bem simples, que a gente olha e não tem dificuldade nenhuma. Então, você vê aqui, só olhando, pensando aqui, você vai para frente com... Né, os estados começam no zero. Então, para a esquerda do zero não tem nada. Né, então, aqui é finito. E você vai para frente com taxa beta I, e você volta com taxa mu. Né? Então, para que aquela construção funcione, é óbvio que uma condição suficiente vai envolver só os betas, né? Porque a única maneira de ter uma explosão é que os betas vão crescer tanto que você vai dar infinitos passos para frente, né? Por quê? Se isso não acontece, aí significa que você, se você não dá infinitos passos, mas não é para frente, você fica voltando, né? Mas quando você volta, você está usando o mesmo zetil da sua cadeia imersa. Então, não teria nenhuma justificativa para dar problema. Então, uma condição suficiente é que não exploda, é que isso aqui seja infinito. Se você, ignorando os mus, não vai ter infinitos saltos se você só fosse para frente. A cadeia de nascimento associada não tem explosão. Se a cadeia fosse de nascimento,
essa é uma condição necessária e suficiente. Mas se ela tem nascimentos e mortes, as mortes só ajudam, porque traz a cadeia imersa de volta, né? Mas aqui, é por isso que eu digo, é uma condição suficiente. Bom, existe um critério que dá uma condição necessária e suficiente de modo mais prático. E tem a ver com aquele fato geral que eu falei, e que é isso aqui. Eu não quero que ninguém fique lembrando essa condição, porque eu mesmo não fico gravando isso, né? Obviamente, se você tem que essa soma é infinita, essa aqui também, porque aqui tem números maiores ou iguais a zero aqui, né? Então, isso aqui é uma condição necessária e suficiente. Eu não vou provar, porque a gente não vai nem usar isso, tá? Na prática, nos exemplos que a gente vai usar, isso não vai ter nenhum papel. Mas eu achei que era bom eu comentar, porque na última aula eu deixei essa página por aqui, e, embora eu tivesse escrito o suficiente, não queria causar confusão, tá? Tá bom? Bom, uma coisa que você pode me perguntar é, esses cadeias de nascimento e mortes têm alguma utilidade além dessas filas, né? Eu digo que elas têm são os modelos mais simples que você pode pensar, em que as coisas vão dar para calcular de forma bem concreta, até, tá? Então, eu só queria comentar aqui rapidamente de uma coisa um pouquinho mais geral, que são, por exemplo, aqui, exemplos aonde isso vai entrar. São as chamadas, o chamado modelo de Curie-Weiss, ou outros modelos que têm uma motivação que vem da mecânica estatística ou de outros lados mais aplicados, tá? Então, você imagina o seguinte, se você tem um espaço de estados que pode ser assim, né? Você tem N variáveis que podem tomar 2 valores. Isso aqui é o seu estado, né? Não é só menos um ou mais um, é uma configuração de N valores. Cada um deles pode ser mais um ou menos um. Ou, em vez de N, pode ser uma grade, né? Então, você tem uma grade, nessa grade você tem um valor que toma 2 valores, né? Então, é como se você estivesse olhando uma imagem e você está fazendo uma discretização aí da sua imagem. Bom, quando você pensa numa medida nesse espaço, uma medida que é positiva, ela, sei lá, é qualquer função que toma valores não zero, em alguma dessas 2 elevado a n quadrado, ou 2 elevado a n configurações, aqui, tá? Então, se ela é uma função positiva, você sempre pode escrevê-la assim, né? Se uma função positiva, você pode escrever como uma exponencial de alguma coisa. Então, é conveniente as pessoas pensarem nessa medida de probabilidade, como assim, tem uma energia, isso é uma motivação, essa interpretação da energia, e a sua medida é N menos beta vezes a energia, normalizado. Então, Zn é simplesmente uma constante que você põe para que a soma fique 1. Tá? Então, por que você escreve assim? Porque quando você escreve assim, esse beta, esse H tem a interpretação de energia. Quanto maior o H, beta é um número positivo, quanto maior o H, menor a medida, né? Quanto maior a energia, menor a distribuição de equilíbrio dada para aquele estado. Você sempre vai querer ter a menor energia, né? Então, você pode sempre pensar assim, e esse H, então, fica com essa interpretação de energia. Tudo bem, o seu objetivo é simular o PN. Você quer fazer uma realização do PN. Então, é muito frequente, você usa uma cadeia de Markov que tem PN como distribuição estacionária e de certa forma, se for reversível, ainda ajuda mais, né? E que convija rapidamente. Então, tem 2 coisas aqui envolvidas, né? Que tem que ser a distribuição estacionária, então tem essas chamadas cadeias de metrópoles, são um exemplo, né? Isso é aquilo que chama fazer simulação de Monte Carlo, é fazer isso, pegar uma cadeia que
converge para essa, e você manda a cadeia, simula a sua cadeia rodando lá pelas tantas, você para o computador e diz, está aqui a minha pi. O que você está vendo é uma realização da sua cadeia, num tempo t qualquer. Não é a pi, mas tudo bem. Você acredita que já esteja bom, né? Então, é muito utilizado para isso. As cadeias metrópolis. O que é a cadeia de metrópolis? É simplesmente a coisa mais simples que você pode imaginar aqui é que você vai fazer, ela não é muito prática, necessariamente, no sentido que não é muito rápida, mas ela é simples. Você, em cada iteração, em cada unidade, é uma cadeia, vamos dizer, pode ser tempo discreto, pode ser contínuo, não importa. Em cada mudança que você faça, você muda um único i, pode ser chamado de spin, ou o nome que você quiser, vai mudar uma única coordenada. E o que você faz? Bom, você quer mudar de modo a que valha balanceamento detalhado aqui. Então, é fácil, porque você sabe o que é πn de sigma por πn do sigma mudado. Difere numa única coordenada aqui, o h, né? Então, você faz, em geral, você faz assim, uma delas vai com taxa 1 e a outra vai com a taxa que dê a conta certa, porque você sabe o que é reversível, né? P de x, P de xy é igual a P de y, P de yx. Só que o x e o y são duas configurações que diferem numa única variável. Tá? Então, são muito utilizadas, né? E quão rápido elas convergem é que é complicado, né? Quão rápido depende do H, tudo bem, mas principalmente depende do beta. Porque quando beta é grande, tá? Beta é grande, significa temperatura baixa. Beta tem a interpretação de inverso da temperatura. Quando beta é grande, você pode ter certos poços, você fica preso naquele mínimo local e a sua dinâmica pensa que já está em equilíbrio, mas não está. Então, é importante usar isso. E isso aparece naquilo que se chama metaestabilidade, que é exatamente isso. Quando você tem uma coisa assim, a sua dinâmica você teria um mínimo global para essa sua função H, onde vai estar maior concentrada a sua π, vai estar concentrada nesse mínimo, mas ela pode ter milhões de mínimos locais, que aqui eu estou fazendo só com 2. Então, a sua dinâmica vai ficar, às vezes, por aqui, um tempo da idade do universo, se nada acontecer, e antes de mudar para lá. Então, por isso que é importante ter maneiras de fazer essas dinâmicas que vençam essa barreira que tem, tá? Então, e essas coisas, onde que entram cadeias de nascimento e morte? Bom, um caso simples é quando esses Hs, eles só dependem da média dos sigmas, né? Podemos chamar da densidade ou da magnetização. Então, nesse momento, é como se você estivesse simplesmente fazendo uma cadeia de nascimento e morte no número de I's que é mais um ou que é menos um. Então, vira realmente uma cadeia de nascimento e morte. E é essa chamada cadeia Curie-Weiss dinâmica, né? Curie para Marie Curie. E, então, essas coisas, elas, mesmo sendo muito simples, elas entram como ingredientes nas aplicações que são feitas, tá? Então, por isso que eu estava fazendo esse parênteses aqui, só para comentar sobre isso. Dependendo da nossa disponibilidade de tempo, eu vou pensar em algo que envolva essas coisas para o final do curso, mas a gente tem o programa a ser cumprido, mas vamos ver. Então, eu vou interromper aqui, acho que demorei um pouco mais hoje,